Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, né, em paz, neste momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. E a gente está vivendo um momento muito conturbado, né? Essa questão do racismo sendo dita e a gente tem que ficar muito atento. E eu aproveito, né? Coincidentemente, saiu ontem na coluna do portal Acesse e eu escrevi sobre capacitismo, né? Que tem uma correlação com o racismo. Então eu vou falar um pouquinho, vou ler um pouco da coluna e fazer alguns comentários sobre o capacitismo. Né? O que é o capacitismo? O capacitismo, em pouquíssimas palavras, e eu vou ler daqui a pouco o texto, é o preconceito para com pessoas com deficiência. E aí, pessoal, e está sendo essa discussão hoje o tempo inteiro, é aquele negócio, né? A gente acha que a gente não faz as coisas, né? Eu achei minha vida inteira, não sou capacitista. E na hora que você vai vendo pequenos atos, eu vou comentá-los, você vê que você é, né? Do mesmo jeito que é racista. Né? Não sou. Não, eu tenho uma amiga da faculdade, um colega que tem a cor negra, preta, cada um fala de uma maneira. Não é só isso. Né? Então a gente tem que, primeiramente, dar voz e vez, escutar muito, né, as pessoas, né, com deficiência, no caso do capacitismo. Então tem vários perfis, depois eu posso deixar aqui para as pessoas seguirem: Fernando Honorato, o Vini, autor, tem os autodefensores da Federação Brasileira. Todas as pessoas têm voz, né? Às vezes elas têm um pouco mais de visibilidade. É escutar, né? Para a gente quebrar isso. A gente só quebra o capacitismo, o racismo, escutando, né, convivendo, se colocando efetivamente, né, em contato com essas pessoas, ouvindo na essência, percebendo nuances que pra gente, que talvez, no meu caso, sou hétero, branco e tal, a gente não percebe se a gente não conviver. E a gente acha que é natural. E o que todo mundo está gritando, o mundo está gritando nesse momento, não é natural. Né? É estrutural. E a gente precisa, primeiro, ter humildade, refletir, escutar as pessoas e depois começar a fazer reflexões e lutar contra isso. Não é um processo de um dia para o outro, mas é importante a gente ter esse olhar, essa visão. E coincidentemente coincidiu aí coincidiu da coluna. Então eu vou dar uma lida na coluna e fazer uns comentários aí. Você sabe que o capacitismo, como que o capacitismo atinge as pessoas com síndrome de Down? Lembrando que é todas as pessoas, eu dou ênfase mais a síndrome de Down por causa do Instituto Mano Down. A discriminação contra o diferente é algo que toma conta do senso comum e pode, sem o devido cuidado, transformar um discurso despretensioso, por muitas vezes é isso, em um ato efetivamente discriminatório. Muitas vezes essa diferenciação pode não vir acompanhada de termos negativos para rebaixar as pessoas claramente. Pode aparecer por meio de expressões que você acha que está fazendo bem, benevolentes, protetoras, mas é capacitismo do mesmo jeito. Então a gente vai falar, né, como que ele se revela. No artigo, eu vou deixar o link aqui, a gente foi colocando. O capacitismo se revela e as suas consequências podem gerar muitos prejuízos para, no caso do capacitismo, das pessoas com deficiência, no caso do racismo, das pessoas negras e pretas. Né? O termo capacitismo foi traduzido de uma forma inglesa, né, a blames. Ele é usado para descrever a discriminação, o preconceito e a opressão contra as pessoas com deficiência. O capacitismo se manifesta todos os dias, de diferentes maneiras. Vou dar alguns exemplos aqui, para a gente pensar que não é por maldade. Quando você usa um banheiro para pessoas com deficiência, né, e você chega na empresa, para que isso? Só tem uma pessoa com deficiência ou nem tem. Isso é um exemplo de capacitismo. Por exemplo, quando eu estou com meu irmão ou a galera do Mano Down, o garçom chega e pergunta para mim o que meu irmão quer beber. Isso é capacitismo. Ele está falando por mal? Não. Ele não está fazendo por mal. Mas por isso que a gente está refletindo aqui. Eu também já falei muitas coisas sem despretensiosas. Mas a gente pode estar prejudicando pessoas e etc. Por exemplo, outro exemplo. Você está com uma pessoa, né, mobilidade reduzida ou baixa visão. Aí você pega o braço dele e sai caminhando com ele sem pedir. Você fala, cara, você quer ajuda? Né? O Davi é um perfil para seguir também. O Vida César, deixa aí marcado também. Ele fala, muitas vezes ele estava sentado esperando a cadeira dele, o cara botou dinheiro no bolsinho dele, assim. Isso é capacitismo, né? Porque a gente cresceu com esse olhar, né? Quando eu escrevi os livros e reflito muito, o meu olhar de pessoas com deficiência, antes eu conviver e tal, era uma pessoa no sinal, né, com baixa mobilidade pedindo dinheiro. Então aquilo ali fica no inconsciente. Então isso vai gerando esse capacitismo. Então quando você chega e fala assim, nossa, o Dudu nem parece que tem Down, a pessoa... Não, isso é capacitismo.
é um elogio, né? A pessoa tá falando, pô, Léo, bacana seu irmão, pô, o Dudu toca, né? Mesmo tendo Down. Isso é capacitismo. E a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? E fazendo esse relacionamento com o racismo também que está acontecendo nesse momento. Então são pequenas atitudes que para as pessoas são grandes. E isso é estrutural, porque está enraizado na sociedade. Então a gente fala, né? A diversidade, a gente tem que fazer o teste do ventilador de teto. Peraí, se tem 24% da população com deficiência, 54% são negras, 53% são mulheres, e pá. Eu convivo com essas pessoas efetivamente, no meu círculo de amizade, nas coisas, nos eventos, nas empresas, nos shows, nos restaurantes, nos ambientes, né, agora não pode mais. Então, é nesse sentido que a gente tem que falar, né? Então, a gente tem que aprender e como escutá-los, parar para pensar que está no nosso inconsciente e etc. Né? Então, vou colocar, né? Então, o capacitismo tem várias camadas, né? A gente fala assim, a primeira é a dó, né? Que é a tradicional dó, pena, piedade, e muitas vezes as próprias famílias contribuem para isso, dozinha e tal. Peraí, toda vida importa. Né? A pessoa não pode ser taxada por uma característica apenas. Então é uma característica de dó. E a outra, né, o outro extremo, então dó aqui, coitadismo, vítima, e o outro aqui, herói. Não, o Dudu é um herói. E muitas vezes a gente cai nessa, né? A mídia vem, a gente cai. Mas muitas vezes né? Aí é uma reflexão que a gente tem que fazer, quem puder me ajudar, que às vezes a gente tem que usar isso a favor, né? Quando a gente mostra exemplos positivos e tal, é para mostrar para as pessoas sem deficiência, no caso, pô, tem pessoas com Down, autônomos que vão casar, e aí a gente tem que seguir essas pessoas, ouvi-las. Tem muita gente falando, tem muita gente fazendo live, sigam essa galera, tá? Que tem muita gente bacana, e todos nessa convivência. Então a gente trabalha como herói, herói, conquistou, superou tudo. Mas peraí, como nós, como sociedade, contribuiu para essa possibilidade? A pessoa tem que fazer muito mais para atingir aquilo que a gente poderia facilitar na convivência, com atitudes e etc. Então a gente tem que refletir, pessoal. Ninguém é dono da verdade, ninguém veio aqui para criticar, a gente está levantando questionamentos. Eu acho que a vida, pelo menos eu sou movido a aprendizado, não tem vergonha nenhuma falar que eu errei, né? Desculpa, foi mal. É isso mesmo, ninguém não estudou, a gente não tem que saber as coisas, né? Outro dia eu falei algumas palavras que a gente usa, eu uso, e a gente tem que mudar, à medida que a gente sabe, não, de novo, não vou falar nisso. Então a gente tem que trabalhar esses conceitos. E isso perpassa muito pela questão, né? Que muita gente acha que é besteira, pelos privilégios, né? Os privilégios que a gente tem. Né? Cada um tem os seus. E a pandemia vem escancarar algumas coisas disso. E a gente tem que. O que eu faço com meus privilégios? Não tem problema nenhum você ter. Que bom. Parabéns, a gente tem, que bom. Ninguém quer perder privilégios, né? Pô, não, agora não quero. Não, você pode, mas você pode agir. Né? O privilégio não tem que ficar negando. O que eu faço com ele? Essa é a reflexão. Eu tenho, estou consciente deles. O que eu faço com eles a partir disso? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Né? E aí vem aquele papo, né, de meritocracia. Pessoal, não dá. Não dá para meritocracia, não dá. Não dá para a gente falar, a corrida não sai do mesmo ponto. Né? A gente vê que a educação, a gente estuda bastante isso no Instituto, começa por alimentação, transporte, família, incentivo, livros, ambiente, uma série de coisas. Então a pessoa que gasta 2 horas, vai com fome, vai aprender a mesma coisa. Que minha filha, às vezes, que é branca e vai andar 20 minutos para chegar na escola, alimentada, tomou iogurte, sei lá o que, uma fruta. Então tem diferenças nessa corrida. Não é só o esforço. Não é só eu quero. Eu quero é muito importante. Né? Eu escrevi sobre isso, acreditar. Isso aí eu acho que é a bata. Nessa pandemia eu tô acreditando. Pô, o mundo vai melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa, nós vamos sair dessa. Óbvio. Aí mas agora só acreditar não adianta nada. Né? A gente tem que saber que tem uma dificuldade. Ah, mas o Joaquim Barbosa, o Barack Obama são exceções, pessoal. São exceções. A gente não trata as exceções como é falta de esforço. Não é falta de esforço da maioria das pessoas que eu conheço e que eu convivo. Não é falta de esforço. Tem uma série de barreiras, né, e a principal dela é a atitudinal, que impedem ela ter uma performance ali, né, e entra a cultura, entra uma série de coisas. Então a gente tem que ser consciente disso. Agora, não quer também, não tem problema nenhum, tá? No meu ponto de vista, não é mimimi. Né? Então, quando a pessoa fala assim, outro exemplo de capacitismo, seu irmão nem parece que tem Down, os traços dele. Tem Down. A síndrome de Down, você observa, né? No cromossomo, tem um cromossomo a mais, você faz o cariótipo, tem. Então, é uma maneira da gente tentar ser ameno, mas não é isso. Né? A gente às vezes, no afã de querer ajudar, a gente não está ajudando. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. E o mesmo vale para o racismo, que a gente está vendo aí que está acontecendo em diversas, né, nos Estados Unidos, principalmente, a gente refletir e escutar as pessoas de outra cor. Né? Tem perfis maravilhosos, deixa eles falarem o que é. Porque às vezes eu falo, não, eu tô aqui falando por ele. Não.
né? Eu posso refletir, claro, todo mundo tem direito de voz, mas a gente tem que escutar a fundo. Como é que ninguém, eu falo sempre, ninguém nunca, estou com 41 anos, atravessou a rua quando eu estava caminhando. Como será que é crescer com isso? Crescer, alguém atravessando todos os dias, alguém atravessando a rua pela sua simples presença. Como é que você cresce com isso? Não dá pra gente colocar no lugar da pessoa, porque a gente tem que escutar, não dá. Não dá, por mais empático, compaixão que a gente tiver, fazer o exercício, a gente pode no máximo aproximar, mas a gente não consegue perceber o que isso mina as pessoas. Por isso que o exemplo é tão importante que a gente fala, né? Quando a gente vê uma pessoa com Down, a gente divulga e tal, e a gente, claro, aprendendo sempre, eu já falei muito mais pelo meu irmão, hoje a gente conversa, peço permissão, uma série de coisas. Ele muitas vezes fala por ele mesmo, né? E a ideia é cada vez maior. Peraí, como é que você sente com isso, cara? Deixa eu te ouvir. E aí a gente vai crescendo com esse negócio. Então, pessoal, o capacitismo, né, depois vocês leem o artigo, é uma forma, tá ficando longo o vídeo, é uma forma de discriminação que atinge as pessoas com deficiência. Ele consiste em considerar a pessoa como, de alguma forma, incapaz e inferior em razão da sua deficiência. Pelo simples fato de ele, eu já considero ele inferior. Os sinais básicos que uma pessoa capacitista demonstra, né, são principalmente a questão da exclusão e do paternalismo, da superproteção, do vitimismo, do coitadismo. O capacitismo não permite ver que a pessoa com deficiência é um ser humano autônomo, cada um singular e dotado de vontades. Então tem comunicação alternativa, às vezes a pessoa não fala, né, é verbal, mas tem outros, sendo considerado alguém fraco e dependente. Então, no fundo, é isso, é o capacitismo. A gente tá na gente, né, que não tem deficiência no momento, que a pessoa com Down, com deficiência é mais fraca, ela depende, e eu começo a fazer atitude na boa vontade para ajudar naquilo. Mas não, às vezes, ou quase sempre, a gente não está contribuindo. Então, pessoal, dói esse processo, eu venho passando por ele, não é fácil a gente começar a enxergar, olhar, conversar com a gente mesmo, falar, cara, é verdade, é verdade, é verdade, a gente tem uma estrutura aí por trás, e que a gente não tem culpa de nada, né, assim, a pessoa que nasceu agora, mas a gente pode com atitudes mudar essa realidade, para quem sabe a nova geração tenha, né, uma sociedade efetivamente mais justa, inclusiva, amorosa, e que a gente respeite as pessoas como elas são, independente de qualquer coisa. E para isso a gente precisa mergulhar na gente. Eu acho que é o primeiro passo, é o que eu tento fazer. Dói, incomoda. Não é fácil. Não é fácil a gente incomodar. A gente vai num restaurante, vai num lugar, num show, começa a perceber poucas pessoas negras, pretas, né? Cada um tem um conceito aí. Estou me aprofundando nisso. Onde que elas estão efetivamente? Por que será? Né? Então, acho que essa reflexão que o mundo está fazendo nesse momento, no meio de uma pandemia, e as fichas estão caindo, mas espero que para todos. Esse vídeo é apenas para tentar ajudar a gente a refletir, espero que vocês comentem, né, o que pensa, o que não pensa, não é simples, mas a gente não pode, por não ser simples, ser omisso. Todos nós precisamos falar, apontar, refletir, baixar a cabeça e ir melhorando. Nada melhor que o exemplo para a gente começar a melhorar. Então, aquela frase, né? Não basta não ser capacitista. A gente tem que tentar ser anticapacitista. E a gente vai errar muito. Mas a gente está no processo. Tá? Espero que contribua de alguma forma. Valeu, boa semana para todos. Um abração.